Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado 964450532. Nós vamos falar agora, gente, continua comigo aqui, tá? O doutor José Maurício, que aqui a gente está falando sobre, ele é médico neurocirurgião, a gente está falando sobre os procedimentos minimamente invasivos, as dores na coluna, os problemas na coluna. Mas agora nós vamos falar aqui para a gente saber, um pouco, o que significa emergência de saúde pública global. A Agência de Saúde Pública da Suécia, tá, confirmou o primeiro caso da variante Mpox no Brasil, gente. Já são aproximadamente mais de 700 casos. Então, nós vamos conversar com quem entende do assunto, o doutor Renato Furi, pediatra, infectologista e vice-presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira. Doutor Renato, boa tarde. Boa tarde, Nani. Prazer falar com você e todos que nos acompanham aqui. Bom ter você aqui, viu, doutor? Doutor, pelo amor de Deus, me explica tudo, doutor. Conte-me tudo isso. Mpox, o que é? Já está um alarme, já está preocupante, a gente já nem saiu dessa pandemia, a gente já está com medo, então toda hora aparece algum assunto de alguma coisa nova e a gente fica meio temeroso. O que nós podemos esperar desse... É Mpox, doutor? A Mpox, conhecida antigamente como a varíola dos macacos, ela foi descoberta, né? Foi os primeiros casos registrados de seres humanos na década de 70. E muito restrita ali a regiões do país da África Central. E raras vezes aconteceram casos fora do continente africano, especialmente em viajantes que viajavam para a África e depois voltavam aos seus países. Em 2022, apareceram casos em quase 100 países aqui, inclusive o Brasil. A gente começou a registrar também aqui, já foram centenas de casos aqui no Brasil. Mas um vírus de transmissão não por via respiratória, como a Covid, mas de contato, pele com pele. Sendo a via sexual a principal via de transmissão. Aqui no Brasil, mais de 90% dos casos aconteceram no sexo masculino, a grande parte portadores do vírus HIV, que tem uma resistência baixa. Isso fez com que as primeiras vacinas que foram direcionadas a este público, quem tinha HIV, ou quem tinha contato com vírus, ou profissionais de laboratório que manipulavam o vírus. O que vem acontecendo recentemente, que fez a Organização Mundial da Saúde voltar a tratar a doença como uma emergência sanitária, é que apareceu uma variante, um vírus um pouco diferente desse aqui circular, com mais transmissão, não só por via sexual, afetando outras faixas etárias também. E isso fez com que alguns países lá da África, vizinhos à República Democrática do Congo, registrassem esses casos e agora começa já a pipocar em outros países, né? Suécia, como você me lembrou, Afeganistão. Então, trata-se de um vírus novo que tem uma transmissão mais fácil do que a gente já tinha e que pode trazer preocupações, por isso esse alerta para a gente ficar todo mundo vigilante aqui. E aí, doutor, o que fazer? E como é que é a varíola do macaco? É parecida? Mais ou menos, é uma doença que tem febre, dor no corpo, mal-estar e aquelas lesões típicas, né? Bolhas, né? Tem líquido, vesículas, que tem conteúdo líquido dentro delas. Então, pode parecer às vezes um herpes, uma catapora, um zóster, mas é diferente porque além de ter mais lesões, né? Às vezes na palma da mão, na planta do pé, o conteúdo ali desse líquido que está dentro, ele não é transparente, é um conteúdo que tem um material mais escuro. E, de novo, né? Pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas principalmente nas mãos e pés. E apareceu o caso no Brasil, doutor? A gente já tem casos no Brasil, mas não dessa variante, né? Essa variante nova que está trazendo mais transmissão ainda não apareceu por aqui, não. Esses casos que a gente tem, continuamos tendo, mais de 300 esse ano já. 300 casos esse ano? Mas não são os mesmos que estão trazendo mais preocupação lá no Congo, não. Ele está começando a se espalhar. Doutor, uma variante mais benigna. Doutor, só uma curiosidade. Antigamente a gente, na nossa geração, nós tomamos tinha a vacina da varíola pra gente, né? Eu tenho 55, então eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, eu tomei essa vacina. E depois foi erradicada a doença do país e não teve mais essa vacina. Hoje, então, vindo agora essa Mpox aí, que é uma variante, né? É um tipo de varíola que já está preocupando, alarmando o mundo. Tem vacina para esse tipo de varíola hoje ou não? Olha, boa pergunta, Nani.
aparentemente, quem tomou a vacina da varíola lá no passado, da antiga varíola, tem algum grau de proteção. Nós não sabemos ainda, os estudos estão sendo feitos para saber se essa vacina lá de trás, da década de 70, tem realmente efeito ainda nessa varíola. E principalmente para essa vacina atual já tem vacinas sendo desenvolvidas, mas em quantidades muito pequenas, fica restrito a grupos que estão mais vulneráveis. O certo seria a gente vacinar lá no Congo, impedir a disseminação da doença e não deixar espalhar para o mundo inteiro. E não ficar correndo atrás dos países que foram registrando casos e depois que a doença já se alastrou. Perdemos aí, infelizmente, de novo, a gente não dá bola para essas doenças que acontecem em países pobres, só se preocupa com elas na hora que ela ganha proporções mundiais. Né? Doutor Renato, quais são os sintomas e primeiros cuidados, né, já que ela é transmissível, é contato com a pele, né, porque se é bolha vai alastrar mesmo. Olha lá, tá aí mostrando uma foto. Meu Deus do céu. Ô, doutor, descreva pra gente. Febre, mal-estar, dor no corpo, e depois aparecem, como eu falei, as típicas lesões em bolha. Importante diferenciar da catapora, dos zoster, daquela doença mão-pé-boca, que às vezes acomete também, que dão também lesões que lembram vesículas e bolhas. Né? Qualquer hoje indivíduo que tem uma febre, um mal-estar e lesões com líquido dentro dela, vesículas, bolinhas, precisa procurar um serviço de saúde. Quer dizer, já deveria normalmente, agora nesse momento mais ainda, e manter um certo isolamento para não transmitir. A boa notícia, Nani, é que não é uma doença como a Covid-19, uma doença de transmissão respiratória. Então, quem está com essa doença e vai passar para alguém, só se encostar pele com pele, só se encostar objetos contaminados, roupa de cama, roupa de banho, não vai ter uma transmissão dentro do avião, dentro do navio, no transporte público, porque não há transmissão por via respiratória, o que dificulta, obviamente, a sua transmissão quando a gente compara, por exemplo, com a gripe ou com a Covid, que é muito mais facilmente transmissível. Mas isso que já é a primeira variante, né? Já existe a doença, agora já tem uma variante, daqui a pouco aparece outro. Tudo que tem dentro do homem, a gente sabe que tem modificações, né? O povo vai modificando, parece que... A gente sabe que veio com essa pandemia aí, a gente sabe, se a gente entrar para falar, a gente sabe que 90% do mundo, né? Ficou dependente de um X país, de todos os derivados, de tudo que podia fazer a vacina, era de um único país. E parece que, assim, 90% do mundo ficou mais pobre, 90% de um só ficou mais rico, e agora começa a vir novos vírus, novas contaminações. Vai dando desespero na gente, né? E o que a gente pode fazer, doutor? A gente tem que aprender as lições, né, Nani? Enquanto não estaremos seguros, enquanto todos não estiverem seguros, se nós ficarmos aqui olhando só para o nosso quintal e deixando lá essas desigualdades tão grandes sociais e acontecerem doenças em outros locais, isso coloca em risco todos nós. Sairia muito mais barato controlar a epidemia de mpox lá no Congo do que agora mundialmente, disseminando em diversos países. Então, é que a gente aprenda essas lições de agir antecipadamente, de fornecer recursos e estratégias de colaboração entre os países com testes diagnósticos, desenvolvimento de vigilância, bloqueios de surtos, vacinação de viajantes, para que a gente consiga controlar e ter essas doenças muito menos disseminadas num mundo tão globalizado, com distâncias tão encurtadas como é hoje em dia. Doutor, qual o conselho que você dá para todos nós, no geral, assim, para as mães, para os pais? É preocupante, está muito preocupante? Tem algum tipo de vacina que tem que estar... Quer dizer, eu sou totalmente a favor das vacinas, mas assim, tem alguma vacina que a gente deveria tomar por agora? E as dicas, né? Porque a gente fica meio só dependendo de dicas. Não, a primeira coisa é transmitir a todos, não há por que ter pânico, né? A doença nova, que esse variante não chegou aqui ainda no Brasil, então nada de pânico, é um alerta da Organização Mundial de Saúde, provavelmente a gente vai receber algum viajante com casos, isso vai aparecer aqui no Brasil mais cedo ou mais tarde. Manter os cuidados de higiene, manter carteira de vacinação em dia, a gente acabou de ter a notícia essa semana do Silvio Santos, faleceu de gripe, né, 93 anos, pegou o vírus de influenza, complicou com pneumonias. Vacina contra a gripe, vacina contra a Covid, proteja-se contra a pneumonia. Hoje a pior coisa que a gente pode ter é alguém doente, internado, hospitalizado, e fazer uma doença que poderia ter sido evitada com uma simples vacina.
Só não existe vacina para arrependimento ainda, né? Ainda não inventaram essa. Então, estou com você, sou totalmente a favor das vacinas. A gente precisa proteger para que a gente possa, contra as doenças que existem em vacinas, evitá-las. Doutor, eu queria te agradecer muito. Eu vou dar até uma dica, viu, gente? Toma, quem puder. Eu sei que, infelizmente, no Brasil as vacinas são muito caras, algumas vacinas. Quem puder, que tiver mais de 50 anos, toma essa vacina do Zoster, gente. Zoster é um tipo como se fosse o herpes, mas ele atinge o corpo todo e é simplesmente horrível. E tem vacina para com mais de 50 anos. Ele é tão forte que a vacina é só depois dos 50 anos de idade. Então, eu dou super essa dica para vocês. Doutor, você pode deixar a sua rede social? Pois não, Daniel, @Renato Kifuri, KFORI, está aí no Instagram, onde a gente compartilha sempre dicas de saúde. E o F3K oficial também, eu faço em parceria com a doutora Rosana, um programa de podcast, também com bastante informação, fica a dica aí para todos, @Renato Kifuri e @R3K. Eu estou te esperando aqui, tá? O dia que você puder para a gente falar de todas as doenças, sobre as vacinações também, tá bom? Vai ser um prazer, Nani. Obrigado pelo convite, doutor. Gratidão, viu? Obrigada. Meu Deus, doutor, e agora, hein? Agora Meu Deus do céu, mas já me deu mais uma... Mas já começou a me dar até uma dor de cabeça. Vou até tomar um café, doutor. Vai me contando as novidades aí. Primeiro vamos falar sua rede social? Vamos. Vou até tomar um café, João Borges, meu diretor. Vou tomar até uma adoçante, desculpa, gente. Mas toda hora é uma coisa. Novidade, né? Meu pai. Instagram tá aí? Meu Instagram é @Dr. José Maurício Seturi. Ali tem algumas dicas de como prevenir as doenças. Por favor, então vamos passar essa dica agora, doutor. Alguns procedimentos que eu faço. É bem intuitivo e tem bastante conteúdo dos pacientes que estão procurando tratamentos tecnológicos na coluna. Então, a gente fala bastante como cirurgia robótica, cirurgia... Fala um pouco. Maravilha. Nani, sim, a gente fica muito feliz... E se a gente vinha antigamente, parecia que é de futuro, né? A gente fica muito feliz em quando o paciente senta no nosso consultório, a gente promoveu de melhor para ele. Acho que a função do médico é essa, né? A gente tem autonomia para isso. Obviamente que nem todo mundo pensa igual, né? Cada um tem uma linha de raciocínio. Então, a medicina, se você não tiver enquadrado no que tem de melhor, às vezes o seu paciente vai perder em relação a algum tipo de tratamento. Tá? Vou mostrar. Mostra aí, por favor, João, as imagens, você vai descrevendo pra gente. Isso aí é células-tronco, né? Que os estudos são promissores, que conseguem retirar a célula-tronco do paciente e, em alguns casos específicos, fazer uma regeneração da coluna quando bem indicada. Isso aí é o neuroeixo, né? A coluna no meio das costas, que é a torácica, a parte mais baixa é a lombar. Explicando que uma postura influencia a dor, né? Muito tempo sentado, os maus hábitos. Aí também, né, que os exercícios de fortalecimento, RPG, pilates, ajudam e colaboram para os pacientes tratarem de maneira adequada. Né? A qualidade dormir errado é prejudicial demais. A qualidade do sono também é importantíssima para a dor. Passa 2/3 da vida dormindo, doutor. Sim. Tomar postura durante o sono de má qualidade, esse paciente ele tem uma maior predisposição a ter uma dor crônica. Olha lá, postura, né? Muito tempo na tela, não apoia bem a lombar e o paciente reclama de dor. Na hora de dormir também tem que tomar cuidado com o travesseiro, viu, gente? O travesseiro tem que ter essa medida aqui, ó. Quando você deitar, tem que ter essa altura. Sim. Evitar... Você não pode dormir com 2, 3 travesseiros, você acaba prejudicando mais ainda a coluna, né? Sim. É salto alto. É salto alto, uma postura, 2, 3 travesseiros, né? Assim, não tem melhor postura para dormir. Às vezes é difícil, eu não consigo dormir de barriga para cima. É impossível para mim. Eu gosto de dormir de lado. Eu também durmo de lado, né? Com o travesseiro no meio das pernas e outro... Eu falo que geralmente a posição para dormir tem que ser confortável, nada que vai deformar a coluna. E isso já é um adianto, né, doutor? Se você já pegar alguns cuidados e hoje está com esse avanço... Nani, ela falou que o melhor tratamento é prevenção. Cuide da sua saúde, se alimente bem, evite embutidos, enlatados, oxidativos, né? Tenta dormir, a qualidade do sono é importantíssima, a atividade física para a produção de neurotransmissores, endorfina, serotonina. Isso tudo influencia, né, no bem-estar. É a qualidade de vida, né? Sim, é o que você faz com o seu tempo, né? Beber água, extremamente importante. Mas a população brasileira não é adepta de atividade física. A minoria das pessoas vão para atividade física, fazer alguma atividade física. A minoria. Quando você vê a academia, ela está cheia, aquilo ali é um viés muito pequeno. Não é a realidade, né? E hoje a prevalência das doenças do envelhecimento em todos os órgãos, né? No coração, no pulmão, no cérebro, na coluna, cada vez fica mais prevalente devido a esses maus hábitos.
Eu queria muito te agradecer, viu? Imagina. Obrigada, tá? Agradeço você Bom ter pela... você aqui, viu? Adorei estar aqui. Vem mais vezes, Adorei, tá? adorei. Muito obrigado pelo O convite. programa chegou ao fim, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, tá? João Bosch, coloca, por favor, o nosso Insta do programa aí. Você pode começar a seguir também, ó. Tarde Top. Vou mudar esse logo azul aí. Vou colocar uma foto bem bonita aí. Eu, os convidados, eu e a equipe. Pode começar a seguir, porque a gente gosta. E todos os convidados. Vou postar uma foto do doutor aí hoje. O meu, obrigada. Pode seguir também, que a gente gosta. Pode seguir. Tá aí, ó. Sempre. Gente, para você que tem em casa, obrigada pelo carinho. Uma semana maravilhosa para vocês. Um beijo no coração. E, ó, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau.